Pela manhã nós acabamos o capítulo 9 e agora nós vamos começar o capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Pela manhã, Jesus estava nos mostrando que 3 supostos seguidores dele, na verdade, não tinham total interesse e total disponibilidade em adorá-lo verdadeiramente, em colocá-lo em primeiro lugar de verdade. E agora, nada melhor do que ver Jesus chamar 3 supostos seguidores e mostrar sua inconstância do que perceber que agora, em contrapartida, Jesus não vai chamar 3, Jesus vai chamar 70 e vai enviar para pregar o Evangelho. Esse é o contexto que nos encontramos agora, após a pregação da manhã. Então, versículo 1 diz assim: depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Então, como eu falei de manhã, Jesus chama 3 seguidores e mostra que aqueles seguidores não tinham a obra de Deus, Jesus, como prioridade. Agora, em contrapartida, Jesus pega 70 homens e os separa de 2 em 2 e os envia para que eles possam ir. E o texto diz que eles deveriam preceder Jesus, ou seja, eles iriam na frente, eles seriam como arautos, eles iriam proclamando: o reino está vindo, Jesus vem aí, o Evangelho é chegado, o reino de Deus já está instaurado, arrependam-se. Lembra que de manhã a gente falava sobre isso? Na classe de evangelismo, arrependam-se, porque o Salvador está andando entre vocês, ele veio para perdoar pecados, mas para que isso seja verdade, vocês precisam se arrepender. Essa era a mensagem de Jesus, e era para isso que ele chamou 70. Então, é interessante também que você vê que Jesus divide de 2 em 2, e a Bíblia tem várias analogias acerca disso. A Bíblia diz que é melhor serem 2 do que 1, porque caso um caia, o outro ajuda. A Bíblia também tem uma analogia muito legal, que diz assim, em Amós 3,3: como poderão andar 2 juntos se não estiverem de acordo? Então, se não houver acordo, não andam juntos. Em compensação, a Bíblia diz: é melhor serem 2, porque caso alguém caia, caso alguém tropece, caso alguém precise de consolo, de conforto, ali está um companheiro. E aí, claro, a gente pode aplicar isso no âmbito familiar, no âmbito de igreja, no âmbito de missões. Dificilmente você vai ver, num campo missionário, dificilmente alguém saindo para evangelizar sozinho. Primeiro por cautela, porque você não sabe o que vai encontrar quando vai evangelizar. Você não sabe se alguém vai ficar possesso, você não sabe se alguém vai ficar com raiva de você porque você vai dizer que Jesus é o único Salvador, você não sabe se alguém vai ficar chateado com você porque você vai dizer que ele é pecador e ele vai querer te agredir por causa disso. Tudo isso pode acontecer. Então, por cautela, nunca se coloca uma pessoa para evangelizar sozinho, jamais. Geralmente se coloca um homem e uma mulher, até porque 2 mulheres sozinhas também, elas podem sofrer algum tipo de agressão ou abuso dos homens. Então Jesus chama aqui, nesse caso, apenas homens, mas logo em seguida, com certeza, Jesus teria mulheres também participando do seu ministério, pregando, evangelizando e anunciando as boas novas. Tanto é assim que na ressurreição são as mulheres que vão de encontro ao sepulcro e o anjo diz: olha, vão e anunciem que ele não está mais morto não, ele ressuscitou. Só que aquelas mulheres estavam fazendo o quê? Anunciando as boas novas, ele ressuscitou. Mas nesse momento, Jesus chama 70 homens, dividem de 2 em 2 para que se ajudem, se animem e mais. Não sei se você lembra, mas o Antigo Testamento dizia que pela palavra de uma só pessoa não se tinha como testemunho válido a palavra de um acusador ou a palavra de uma testemunha de defesa. Era necessário que 2 pessoas, no mínimo, confirmassem tal fato, para que aquilo fosse considerado um testemunho válido, tanto para absolver quanto para condenar. E no caso aqui da pregação do Evangelho, os 2 eram para estar de acordo com o Antigo Testamento, que dizia: olha, tem que haver no mínimo 2 testemunhas. E havia aqui de 2 em 2 dizendo: Jesus é o Filho de Deus, Jesus salva os pecadores, Jesus veio para chamar pessoas para servi-lo, para andar com ele. É para isso também que Jesus colocou 2, para responder a essa questão do Antigo Testamento. Outro detalhe muito interessante, nós falávamos sobre isso um pouco aqui na quinta-feira, que Jesus jamais chamou as pessoas para andarem sozinhos, porque desde o início Jesus entendeu que igreja era uma congregação, que igreja era uma família, que igreja era um ajuntamento de pessoas que tinham o mesmo interesse. E esse interesse qual era? Louvar e bendizer o nome de Deus e o Senhor Jesus. E a gente falava sobre isso aqui durante a semana na quinta-feira. E aí você vai percebendo que Jesus vem,
Logo em seguida, quando o seu ministério chega, ele chama 12, envia esses 12, nós já falamos sobre isso no capítulo 9, ele envia os 12 no começo do 9, e a gente está agora no começo do 10. E agora, o grupo se multiplica, e Jesus envia não apenas 12, mas 70. E a gente sabe que o reino vai continuar crescendo, vai continuar prosperando, a semente vai continuar brotando, e logo daqui a pouco, de manhã, nós citamos o texto. O apóstolo Pedro vai pregar e 3.000 pessoas vão se arrepender e se entregarem para Jesus Cristo. Então, o reino sempre cresceu, sempre expandiu. Ainda que hoje, eu digo isso, eu sou muito crítico à igreja brasileira, porque eu creio que a igreja cresce muito, mas cresce de forma desordenada, cresce de forma antibíblica, cresce de forma apenas incha e não cresce. Eu entendo que jamais eu posso dizer que o reino não cresce, entenda? Ainda que eu entenda que o crescimento de algumas igrejas não é um crescimento saudável, o reino de Deus, invisível, jamais para de crescer. Deus jamais para de salvar. Jesus jamais para de chamar pecadores. Jesus jamais para de fazer a obra dele, e o reino está expandindo e crescendo até que ele volte. Então, cuidado com isso. Quando eu falo, muitas igrejas estão surgindo e elas são antibíblicas. Quando eu falo isso, jamais entenda que eu estou dizendo que o reino de Deus parou. O reino jamais para, o reino é dele, a obra é dele, as ovelhas são dele, o evangelho é dele, jamais para. O reino continua prosperando. Ainda que, nós tenhamos que ser exortados igual Elias, que nem falar, Senhor, só sobrou eu mesmo. Aí Deus fala, para de bobeira, para de se achar a última bolacha, para de achar que a igreja congregacional de Andorinhas é a única, porque ainda existem 7.000 que não se dobraram a Baal. Então, por mais que eu entenda que hoje o cenário seja preocupante, seria muita arrogância da minha parte, da sua, achar que só a igreja de Andorinhas é fiel, achar que o reino não cresce mais. Isso é uma grande bobagem, pelo contrário. Se a gente for ver a história dos missionários que estão aí afora, inclusive nos países perseguidos, que matam os cristãos, a igreja cresce. É engraçado isso, Aonde há perseguição é aonde a igreja mais cresce com fidelidade. Aqui é onde há liberdade, há ar-condicionado, há data show, a igreja não cresce com tanta fidelidade. Por que será? Enfim, quando chegar no céu, Deus nos explica por quê. Outra coisa, queridos, algumas traduções bíblicas, não sei se a sua fala, vão falar de 72, a minha fala de 70. Enfim, se tinha 2 a mais, 2 a menos, não vai fazer diferença para a lição do texto. A lição do texto vai nos ensinar que Jesus tinha um grupo disposto a fazer a obra dele por onde quer que ele enviasse. Sem as condições, lembra? De manhã, teve um camarada que Jesus falou para ele assim, olha, eu não tenho onde reclinar a cabeça não, hein? As raposas têm covis, as aves têm ninhos, eu não tenho onde dormir. Constantemente sou rejeitado. Jesus falou isso para um camarada, dando a entender que aquela pessoa tinha muito apego ao seu bem-estar. Em seguida, Jesus chama outro e aquela pessoa coloca o pai dele, no caso o velório do pai dele, na frente da obra de Jesus. E o terceiro, aquela pessoa coloca a família na frente de Jesus. Agora a gente vai ver 70 discípulos que não colocaram nada na frente de Jesus, mas entenderam que Jesus era prioridade na vida deles e foram pregar o evangelho por ordem de Jesus. Vamos seguir? Versículo 2 diz assim, e lhes fez a seguinte advertência. Então Jesus faz uma advertência. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Isso aqui é muito legal, sabe por causa de quê? Jesus diz que esses homens deveriam orar para que Deus enviasse trabalhadores para a seara. Jesus já tinha feito esse alerta lá em Mateus 9, uma passagem diferente dessa, mas em Mateus 9, quando chama também os 12, aqui não os 70, Jesus fala assim para os 12. Então se dirigiu aos seus discípulos, os 12. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, é a segunda vez que Jesus faz essa afirmação. E aqui você vê a delicada, mais uma vez, e profunda preocupação, misericórdia de Jesus para com os perdidos. Porque ele poderia falar, olha, o povo não quer nada mesmo, o povo só quer oba-oba, o povo só quer prosperidade, deixa como está. Quem quiser vai vir até mim. Jesus diz, não vão, mas vocês não só vão,
vocês também vão orar ao Pai para que eles enviem mais, porque a seara é grande. E aí, queridos, olhando para o nosso contexto aqui, igreja local, congregacional de Andorinhas, meu irmão, tem uma obra para cada um. É verdade que nem todo mundo é pastor. É verdade que nem todo mundo vai ser professor, pregador, mas tem uma obra para cada um, em todas as áreas. Eu poderia falar das áreas físicas da igreja. Você pode trabalhar na igreja, na cozinha, na manutenção, cuidando de criança, dando aula, enfim, você pode trabalhar em vários aspectos da igreja, mas olhando no reino geral, sempre vai haver serviço para mim e para você na pregação do Evangelho, em testemunhar quem Jesus é, em falar do amor de Jesus. Então cuidado com esse negócio de ser apenas ouvinte do Evangelho. De manhã, a irmã Sueli, quando abriu o nosso culto pela manhã, ela leu o texto que diz: não sejam somente ouvintes do Evangelho, mas também praticantes. Pratiquem o Evangelho. Então entenda, orem primeiro a Deus, para que Ele envie mais trabalhadores, porque a seara é grande e muitos estão se perdendo lá fora, e a gente precisa ir, nós precisamos falar do amor de Cristo. Em segundo lugar, Jesus diz, olha, ore para que Ele mande trabalhadores para a sua seara. E aqui tem outra coisa interessante nesse texto, que é o equilíbrio, já falei muito sobre isso aqui na igreja, entre soberania de Deus e responsabilidade do homem. O que é isso, pastor? A Bíblia diz assim: ore para o Senhor da seara. Então quem é o dono da seara? Deus. Mas aí Jesus diz assim: ore para que Ele envie trabalhadores. Então qual é a responsabilidade do homem? Orar. Então você vê que apesar de Deus ser o dono da seara, é Ele que envia trabalhadores, é Ele quem capacita trabalhadores, é isso que o texto diz, é Ele que chama as pessoas e os envia para o campo missionário, os envia para cá, para fazer parte dessa igreja, ainda que Ele seja dono, e é Ele que mande na vida das pessoas. O texto diz, vocês têm obrigação de orar. O fato de Deus mandar na igreja dele, não tira a minha obrigação de orar, para que mais e mais pessoas se envolvam com a obra de Jesus Cristo. Então cuidado com isso, Deus é soberano, então vou cruzar minhas pernas, pastor, eu não faço mais nada. Não, a responsabilidade do homem está sempre lado a lado com a soberania de Deus. É Ele que é o dono da obra, é Ele que é o dono da seara, é Ele que envia trabalhadores. A gente acha que somos nós, né? A gente falava sobre isso de manhã. A gente acha que é a nossa visita na casa de alguém, que é o nosso evangelismo a alguém, que traz as pessoas. Não, Ele é o Senhor da seara, Ele que envia. Nós somos apenas ferramentas e instrumentos na seara que é do Senhor, ou isto é, a seara é dele e Ele usa trabalhadores para trabalhar na obra dele. Ponto. Nós somos homens e mulheres, instrumentos usados por Deus. Só isso. Da seara que é dele, para alcançar vidas que são deles, para alcançar pessoas que é do interesse dele. De manhã falávamos isso. O maior interessado em evangelismo, o maior interessado na igreja, não é o pastor, não é os oficiais, não são os oficiais, não são a membresia. O maior interessado no corpo de Cristo é o dono da seara, Deus Todo-Poderoso. Então ele diz, orem. Versículo 3, ide, e ele diz, vão. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. E aqui entra um outro paradoxo, né? Como é isso, Senhor? Tu me chama, tu me envia, diz que vou pregar o teu evangelho, que vou anunciar o teu reino, e o Senhor está dizendo que eu vou como ovelha para o meio de lobos, é isso. E aí você vê, de manhã nós falávamos um pouco sobre isso também, o quanto que o evangelho de Jesus entra em contraste com o evangelho dos homens de hoje em dia. O evangelho dos homens hoje em dia, e aí, queridos, me perdoe a minha sinceridade, esses dias eu estava olhando na internet e vi um grupo de crente organizando um cruzeiro gospel. Ô, meu irmão, nada contra cruzeiro, que Deus te dê condições de você ir com a sua família toda para um cruzeiro, passear no cruzeiro. Agora, cruzeiro gospel, meu irmão, é de brincadeira. O evangelho é cruz, é sofrimento, é negação, é amor aos perdidos, é ajudar aqueles que precisam. Que você vá para um cruzeiro, você vá para um resort com a sua família, vá, tire férias, aproveite, vá mesmo. Maridos que não fazem isso, vocês estão em pecado. Vão com as suas esposas. Agora, cruzeiro gospel, é de brincadeira, né? Será que eles se inspiraram no barquinho que Jesus usava para pregar? Então, voltando para cá, Jesus diz, olha, eu vou enviar vocês como ovelha para o meio de lobos. É isso que é o chamado do evangelho. É ir para aquele mundão terrível,
para um mundão que a cada dia que passa piora nos seus pecados, e nós como ovelhas, falar de um reino que eles não querem receber, ir para um lugar onde ser honesto é bobeira, aonde ser fiel à sua esposa é idiotice, aonde ser humilde é caretice, aonde não usar droga enfim, é ser bitolado. Esse é o mundo aonde Jesus nos está enviando. Jesus não está nos enviando, querido, de novo, para uma boate gospel, para um retiro. A vida não é um retiro, por mais que retiros sejam bons. A vida não é um cruzeiro, por mais que você deva fazer um cruzeiro com a sua esposa. Não é. A vida é ir para esse mundo terrível, anunciando que o Salvador do mundo é Jesus Cristo, e que as pessoas, se não crerem nele, irão para o inferno. Essa mensagem é horrível aos olhos dos homens. Essa mensagem é horrível aos olhos da carne. Quem quer ouvir que só existe um Salvador no mundo e que se você não crer nele, você vai para o inferno? Ninguém quer ouvir isso. Quem quer ouvir que é pecador e que se não se arrepender, vai ter que pagar pelos seus pecados? Ninguém quer ouvir. Então vocês vão como ovelha para o meio de lobos. Mas o mais legal também disso é que Jesus diz assim: eu vos envio. E ele não diz assim: eu vou entregar vocês ao lobo. Ele diz: vocês vão no meio dos lobos. Então ele não vai entregar vocês aos lobos, mas vocês vão no meio dos lobos. E maior é aquele que está em nós que é aquele que está no mundo. Se ele disse que envia, ele sustenta. Se ele disse que vai mandar, é ele que vai capacitar. Então, vamos para o meio de lobos? Vamos. Mas quem mandou? Jesus. Se for o teu pastor que te mandar, talvez você vai tomar mordida. Mas se for Jesus que te mandar, se for o Espírito Santo que te capacitar, pode ir em meio a lobos, que ele vai te dar poder e autoridade para ir e pregar o Evangelho. Vamos voltar. Versículo 4. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Esse texto a gente já pregou sobre ele quando Jesus chamou os 12. Jesus disse: olha, vão apenas com a roupa do corpo. Vão apenas com o necessário, não levem nada extra. Eu já falei que mais na frente, no Evangelho de Lucas, Jesus vai chamar os discípulos e vai dizer assim: ó, quem tem uma bolsa, leve 2. Quem tem uma capa, leve 2. Quem tem espada, leve a sua espada. Ou seja, há momento para todas as coisas. Agora Jesus está falando: não leve nada. Não pare no meio do caminho para ficar de papo. Vão, porque a obra é urgente, não há tempo a perder. Lembra que a gente falou sobre isso semana retrasada? Jesus está caminhando para onde, queridos? Para Jerusalém. O que aconteceria em Jerusalém daqui a pouco tempo? Ele morreria. Então não há tempo para se perder. Por isso Jesus diz: vão, preguem o Evangelho. Vão com a roupa do corpo. Não percam tempo com saudações. Vão e vão pregando. Então vou mandar, esse versículo é rápido. Versículos 5 e 6. Ao entrarem numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Os apóstolos, e aqui os 70, e nós, eles são enviados como uma mensagem de paz. Eles são enviados em uma missão de paz e pelo príncipe da paz. Então, sempre que chegassem em uma casa, eles tinham que dizer: paz seja nesta casa. E é mais interessante que o texto diz assim: olha, se lá houver alguém que queira receber dessa paz, seja digno dessa paz, a paz vai repousar sobre ele. Caso contrário, ela voltará sobre vós. Então os apóstolos, os discípulos, eu e você, que somos detentores do Evangelho do Espírito Santo, não apenas anunciamos paz, nós carregamos a paz que excede todo entendimento. Entende isso? E isso tem que ficar claro, porque alguns crentes, queridos, aí, me desculpe falar, vivem uma vida tão xoxa, tão miserável, que parece que eles não carregam a paz de Cristo, parece que eles não carregam unção, parece que neles não habita o Espírito Santo de Deus, parece que neles não habita gozo e felicidade por ter sido salvo. Então, meu irmão, você carrega a paz. Você está numa missão de paz, com uma mensagem de paz, e quem te mandou é o príncipe da paz, e quando você diz paz seja sobre essa casa, você está não só anunciando, mas levando a paz que um dia alcançou a minha e a sua vida. É isso que você tem que entender. Cuidado com essa história de ficar vivendo uma vida muito si mesmada, porque isso beira o pecado, então cuidado. Outra coisa que eu acho interessante é que Jesus fala assim, ó, vão de casa em casa, e aí, queridos, às vezes, a gente tem falado muito sobre isso aqui, a igreja cria um monte de estratégia para crescer igreja, para ganhar pessoas. Só que entenda uma coisa,
a obra missionária, a obra evangelística, a obra de Deus, a igreja, ela cresce, ela prospera através de lares abençoados, famílias abençoadas, famílias que servem a Jesus. Então o texto aqui é bem claro, quando ele diz assim, vão de casa em casa. Às vezes os membros da igreja querem colocar uma responsabilidade, porque o presbítero, porque o diácono, porque a igreja. Meu irmão, o crescimento da igreja passa pela minha e pela sua casa. O crescimento dessa igreja passa pela minha e pela sua família. O crescimento do povo de Deus passa pelo meu e pelo seu testemunho. O crescimento do povo de Deus passa pelo que eu tenho feito e o que você tem feito com o evangelho. Então cuidado com esse negócio de ficar passando responsabilidade. Ah, porque é minha igreja. Ah, porque não cresce. Ah, porque não chega ninguém. Como está a tua casa? Como está o evangelho no teu lar? O evangelho aqui que Jesus mandou os discípulos ir, passavam de casa em casa. Vamos andar? E aí vai para a cidade. Versículo 7. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Já falamos um pouco sobre esse texto também aqui na outra vez que eu pregava, acerca dos 12. Jesus fala assim, olha, vocês têm que entender que falar de Jesus é mais importante do que os seus gostos, do que as suas preferências. Então, suponhamos que você gosta muito de uma cama, de colchão, sei lá, ortopédico, daquele caríssimo que vende, enfim, nas lojas. Se Deus te chamar para ir para o campo missionário, meu irmão, para dormir no chão, é no chão. Porque mais vale a obra de Deus do que o que você gosta ou deixa de gostar. E nesse caso, quando Jesus fala assim, entrou numa casa, e naquela casa só tem farinha, entrou numa casa, e lá a cama é dura, entrou numa casa, e lá não tem ar-condicionado, fiquem lá, porque o que mais interessa é pregar o evangelho do que você se sentir bem. Esse é o que Jesus está falando para os pregadores. E é tão diferente hoje em dia, né? É tão diferente hoje em dia. Os pregadores querem luxo, querem conforto, enfim. Não são todos, mas alguns colocam tanto empecilho na obra de Deus, exigem tanta coisa. Tem até assessoria, tem pregador e grupo gospel aí que você, para chamar eles para dentro da sua igreja, você tem que falar com os assessores. Tem contrato, meu irmão. Tem grupo de louvor que exige camarim com frutas e pá. E aí? Não é isso que a gente está vendo no Evangelho. Por isso que eu digo que o Evangelho dos evangélicos não é o Evangelho de Jesus, meu irmão. Alguma coisa está errada com esse Evangelho dos evangélicos. E se algo está errado, não é com Jesus, é com eles. Porque Jesus não tem nada de errado. Então Jesus diz, não fique trocando de casa em casa não. Entrou na casa, coma tudo que eles tiverem lá. É farinha que eles têm, coma farinha. Ainda que não goste, né, Rogério? Ainda que não goste de jabuticaba, coma jabuticaba. Se é isso que estão te oferecendo. Então, queridos, o Evangelho deve estar acima das nossas preferências. E aí o texto diz assim, olha, o trabalhador é digno do seu salário. E aí tem um texto muito interessante falando sobre isso em Paulo, 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 8, Paulo diz assim, Paulo, em 1 Coríntios 9, 8, porventura falo isto como homem, ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi, quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Paulo está falando assim, olha, lá no Antigo Testamento, Deus dizia que era proibido atar a boca do boi quando ele estava trabalhando. Ou seja, o boi trabalhava, mas tinha direito a comer também, o trigo estava no chão. Era um absurdo você proibir o boi de comer, porque ele ia morrer de fome. Então, Paulo vai falar assim, é com boi que Deus se preocupa? Paulo está fazendo uma analogia, mas é claro que não, é com homens. Aí Paulo segue e diz assim, ou é seguramente por nós que ele o diz, certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança, o que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber parte que lhe é devida. Aí olha o que Paulo diz para Coríntios, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhemos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não teremos nós maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, suportamos tudo, para não criar qualquer obstáculo para o Evangelho. Paulo diz assim, estava tendo um probleminha com a igreja de Coríntios com Paulo, tinha uma galera lá que tinha birra com ele, e tinha uma galera lá que não queria dar nada a Paulo,
pela pregação do Evangelho, pelo ministério dele. Aí Paulo diz assim, olha, o trabalhador é digno do seu salário. Se eu compartilho com vocês coisas espirituais, é muito eu receber de vocês coisas materiais. Aí Paulo diz assim, contudo, por amor ao Evangelho, eu passei por cima desse direito meu, para que o Evangelho continue sendo pregado. Paulo abriu mão do que ele tinha direito para a igreja de Corinto. Então, o que eu quero dizer com isso? O ministro do Evangelho, aquelas pessoas que estão pregando o Evangelho, fazendo a obra de Deus e vivendo único exclusivamente disso, eles não devem se preocupar com o seu sustento, porque Deus proverá e Ele é digno desse sustento. É isso que o texto está dizendo. Então, infelizmente, hoje, a gente vê muitos pastores demasiadamente preocupados com dinheiro, quando deveriam crer que Deus é o dono da seara e sustentará eles, independente de onde forem, para onde forem e o quanto tiverem que receber. Isso compete a Deus. Mas hoje, infelizmente, e aí de novo, fazendo uma autocrítica a alguns pastores, tem pastores que fazem exigências mínimas para ser pastor de determinadas igrejas. Por que nós temos hoje na nossa denominação um monte de campo missionário liderado por missionárias, missionários, presbíteros? Por que não temos um monte de pastores lá? Por que temos igrejas com 3, 4, 5, 6 pastores? No Barreto tem 6. Ainda bem que eu saí de lá, então esse é o 7º. Por quê? Claro, existem exceções. Pessoas que já estão no final do seu ministério, que Deus os quer na igreja local, mas existem pastores sendo ordenados e que não se colocam à disposição para ir para um campo missionário, porque colocam na frente as exigências. Como é a casa? O que tem lá para comer? Onde que eu vou ficar? O que eu vou receber em troca? E queridos, isso é maldito, isso é maldição, isso é pecado, isso é um erro absurdo que Deus vai cobrar. Eu conheço um irmão mesmo, o amo. Foi ordenado um dos pastores mais novos da denominação, acho que com 22 ou 23 anos ele já era pastor congregacional, jamais foi pastor, jamais se colocou à disposição para ir para um campo missionário, jamais, se encantou pelo direito e entendeu que agora tem que ser advogado. Até hoje não é nenhum nem outro, não é nem pastor nem advogado. Então, algo está errado. Deveria rever os seus conceitos, deveria parar e ouvir de novo a voz de Deus, porque ou Deus falou para ele ser pastor, ou Deus falou para ele ser advogado, porque Deus não é Deus de confusão. Então, infelizmente, o texto diz, fiquem na mesma casa, comendo o que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário, não andeis a mudar de casa em casa. Vamos andar. 8 e 9, diz assim, quando entrar, diz agora sim, na cidade, primeiro ele falou de casa, numa cidade, e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido, curai enfermos, que nela houver, e anunciai-os, a vós outros está próximo o reino de Deus. Então Jesus diz, olha, quando entrarem numa cidade, comam também tudo o que for oferecido. Primeiro, humildade. Segundo, questão mesmo de entender que deveriam comer de tudo, independente do gosto deles, porque o mais importante era pregar o reino. Outra coisa, a gente está falando de judeus, e você deve lembrar aqui que os judeus tinham restrições alimentares, tinham algumas restrições no Antigo Testamento, não comer porco, enfim, não comer outras coisas lá que o Antigo Testamento dizia que eles não poderiam. E aí Jesus vem agora e diz assim, comam tudo, porque vocês estão indo para cidades gentias, e se lá te oferecer carne de porco, coma carne de porco. Se lá te oferecer algo que você aprendeu, come. Lembra que acho que foi o Guilherme que falou aqui há pouco tempo. Jesus diz, não é o que entra que contamina o homem, porque o que entra desce para o ventre e vai embora. Mas é o que sai que contamina o homem, porque o que sai procede do coração. Então, meu irmão, pouco importa se vão te dar carne de porco, pouco importa se vão te dar, sei lá, uma comida que o judeu não comia. Jesus diz, coma. Não interessa o que você quer comer, interessa que o Evangelho seja pregado. Então isso também é muito interessante para que a gente pense, mais uma vez, que a continuidade do Evangelho passa por cima do que eu quero, do que eu gosto e do que eu penso. Até porque, de novo, voltando para o campo missionário, né? As irmãs aí foram agora, esse ano, e tiveram gostinho do que é o campo missionário, que é bem pior do que elas presenciaram. Mas, falando a verdade, ninguém gosta, meu irmão, de ir para o campo missionário enfrentar fila de 200 pessoas para comer. Ninguém gosta de campo missionário enfrentar fila de 200 pessoas para usar o banheiro. E chegar lá ao banheiro geralmente está bem complicado. Ninguém gosta de dormir no chão. Eu gosto de colchão inflável, a gente odeia, acho o máximo. Mas assim, no fundo, ninguém gosta. Mas o que Jesus está dizendo, não interessa o que você gosta.
Interessa que o evangelho tem que ser pregado, interessa que você tem que me servir, interessa que em primeiro lugar venha a mim. Foi o que aconteceu de manhã, aqueles homens não entenderam isso. Então Jesus diz, olha, vão, comam tudo. E aí Jesus diz o que eles deveriam fazer. Lembra que de manhã a gente falava sobre isso? O que tem que ser pregado? Jesus diz assim, ó, entre, quando te receberem, na cidade receber vocês, curem os enfermos e preguem que o reino de Deus está próximo. Então esses discípulos deveriam fazer o quê? Nada mais, nada menos do que dar continuidade ao ministério de Jesus. Era isso que Jesus fazia. Curava enfermos, pregava o evangelho. Curava enfermos, pregava o evangelho. Era isso. Não tinha que inventar nada. Tinha que fazer campanha, tinha que ficar pedindo dinheiro dos outros. Tinha que pregar o evangelho. Ponto final. E aí eles estariam fazendo justamente o que Jesus fazia. E aí você vê, olha, essas eram as bênçãos para as cidades que recebessem o evangelho. Só que Jesus também vai dizer que para aqueles que não recebessem o evangelho, castigos ou maldições viriam sobre eles. 10 ao 12, para a gente terminar. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai. Então entrou na cidade, a cidade não recebeu, eles deveriam ir para a rua e da rua clamar. Até o pó da vossa cidade, que se nos pegou nos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, saber que está próximo o reino de Deus. Olha que legal, deixa eu parar aqui. Jesus fala assim, olha, quando a cidade receber vocês, curem e digam que o reino está próximo. Quando a cidade não receber vocês, batam o pó até da sandália dos pés, se desfaçam do pó, como sinal de rejeição àquela cidade, mas vocês façam o seguinte, digam também, preguem que o reino está próximo. Ou seja, independente se eles querem ou se eles não querem, digam que o reino está próximo. E que quando o reino chegar, ai daqueles que não confessarem e não crerem em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Vamos voltar para cá? Aí o texto segue, 12, diz assim, digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra, aqui é só Sodoma, né? Do que para aquela cidade. Meu irmão, o texto é pesadíssimo. Jesus diz assim, olha, vão. E de manhã a gente falava sobre isso aqui. Quando você falar do amor de Jesus para alguém, não pense que o fato de alguém recusar o seu evangelismo, recusar a sua pregação, é sinal de derrota. Pelo contrário, é sinal de juízo de Deus. Você deve ter misericórdia da vida das pessoas que se portam assim, porque eles acham que quando nos rejeitam, estão saindo vitoriosos, mas o que Jesus está dizendo é, ai daqueles que não receberem o evangelho. Jesus diz para as cidades que receberem, curem e falem do amor de Deus. Para aqueles que não receberem, não vai haver cura, mas a pregação vai haver, porque eles terão que ouvir, naquele grande dia, vai haver menos rigor para Sodoma e Gomorra, esse é o texto original, do que para eles. E aí você lembra o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Né? E há pouco tempo agora a gente está vindo de um contexto onde Tiago e João falam, Senhor, quer que a gente mande fogo para queimar os samaritanos? Jesus fala, opa, calma que não é para isso que eu vim para salvar pecadores. Entretanto, contudo, todavia, Jesus diz, olha, quando eu vier, quando o meu reino for verdadeiramente, fisicamente, e assim a gente pode dizer, estabelecido, aqueles que não creem em mim, terão menos rigor para eles do que eu tive com Sodoma e Gomorra. Ou seja, meu irmão, a mensagem do Evangelho é urgente. Eu sempre falo isso aqui e nunca vou me cansar de repetir. O Evangelho é sério. O Evangelho é vida ou morte. O Evangelho é salvação ou perdição. O Evangelho é céu ou inferno. Por mais que nós, na igreja, tenhamos um monte de atividade, por mais que a gente faça retiro, faça conferência, o Evangelho está falando de vida ou morte. E se a gente esquece disso, a gente está quebrando o Evangelho. A gente está pregando um Evangelho falso, um Evangelho pela metade. Então entenda, pregue que o reino de Deus está próximo e que Jesus volta em breve para buscar a sua igreja. Então essa era a missão dos 70. E aí trazendo para os nossos dias, essa é a nossa missão, queridos. Ah, pastor, mas eu não sou missionário. Ah, pastor, mas eu não sou pregador. Ah, pastor, mas eu não tenho o sonho de ser pastor. Mas é a minha e a sua obrigação, aonde quer que você esteja, falar que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
anunciar que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar as pessoas, que Jesus Cristo veio ao mundo para dar uma salvação, uma chance de salvação para a humanidade perdida, que Jesus veio ao mundo para mostrar para o ser humano que a gente não precisa viver essa vida maldita que o mundo está vivendo, mas que a gente pode viver uma vida de paz, de abundância, de gozo, de alegria, não uma alegria mentirosa, que vem e vai embora na manhã seguinte, mas uma alegria que ultrapassa os momentos que estejamos vivendo. Pessoas que passam por momentos terríveis na sua vida e não negam a Jesus. Pessoas que passam por momentos de tristeza, mas continuam entendendo que a sua alegria provém do Senhor. É isso que o Evangelho nos chama a fazer. Então que nessa manhã, nessa noite, a gente saia daqui com essa certeza. O chamado foi para 70. A igreja prosperou. A igreja se multiplicou. E hoje estamos nós aqui, talvez com o número de 70, um pouco mais de 70, aqui nessa noite. O que eu e você temos feito pelo reino de Deus. O que eu e você temos feito com o presente que nos foi dado, que é o Evangelho de Cristo. Como as pessoas nos têm visto, como a gente tem se portado, como a gente tem se colocado onde Deus nos tem inserido, seja no trabalho, seja na faculdade. Pense, queridos, o Evangelho tem que estar acima do que você gosta ou deixa de gostar. O Evangelho tem que estar acima da tua vergonha. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha. Meu irmão, Jesus diz que aquele que dele se envergonhar, ele também se envergonhará diante do Pai naquele grande dia. Ah, pastor, mas eu não sei como falar. Ore a Deus, peça que Ele te capacite, peça que Ele te dê sabedoria, mas é obrigação minha e sua falar de Jesus Cristo para aqueles que estão se perdendo. Tem um texto, não me recordo agora, que diz que seria lamentável naquele grande dia Deus nos cobrar e nos exigir que tivemos a oportunidade de falar do amor dele para pessoas e nos negamos por covardia. O Evangelho não é para covarde. Jesus diz: eu vou enviar vocês por meio de lobos. O Evangelho não é para covarde. O Evangelho não é para omisso. O Evangelho não é para aqueles que querem se beneficiar dele. O Evangelho é para aqueles que amam a Deus e amam o próximo, e entendem que ainda que tenham que ir no meio de lobos, eles vão, porque um dia eles estavam lá e alguém foi lá e os resgatou. Alguém foi lá e falou do Evangelho para eles. Amém? Vamos terminar? Fazer 3 aplicações rápidas. Primeiro, percebemos aqui nesse texto a importância da oração e da intercessão para que Deus envie mais trabalhadores para a sua seara. A seara é dele, os trabalhadores são enviados por ele. Segundo ponto, percebemos aqui que servir a Jesus é ser enviado para o meio de lobos, muitas vezes. Terceiro, entendemos também nesse texto que devemos ter completa e total dependência do Senhor da seara. A seara é dele, a obra é dele, os trabalhadores são dele, nós somos ferramentas e instrumentos dele, então a total dependência tem que ser dele. Ele diz: não levem nada. Ele diz: comem do que lhe derem, vivam do que puder, do que lhe derem. Ou seja, vivam na dependência minha, vivam crendo que eu vou sustentá-los, independente de onde vocês estiverem e fazendo o que vocês estiverem. Eu vou sustentá-los. De novo, o problema é que hoje a gente vive num mundo tão desenvolvido que nós achamos que podemos, por nossas próprias forças, nos autossustentar. E aí falamos para Jesus aquilo que eu falava de manhã: Senhor, espera um pouquinho, deixa eu terminar minha faculdade. Senhor, espera um pouquinho, deixa eu conseguir uma promoção no meu emprego. Senhor, espera um pouquinho, deixa as crianças crescerem. Senhor, espera um pouquinho, deixa eu conseguir aquele negocinho ali. Porque a gente não entende que devemos depender totalmente, unicamente, exclusivamente dele. E se ele chamou, ele vai, queridos, abençoar. Eu digo que eu sou privilegiado. Comecei novo a pastorear uma igreja onde nada me falta. Mas se eu pudesse pedir para o pastor Hamilton agora falar aqui, e para outros pastores que pegaram sua família, com esposa, crianças, pegavam ônibus, eu tenho carro, e iam para longe, às vezes sem sustento, iam com a cara e com a coragem. Então aí, família criada, os filhos crescidos. Não conheço um que falou assim: morri de fome. Não conheço um pastor e um missionário que tenha sido enviado. E muitos foram. Não digo que isso é certo também não, isso é errado. Mas muitos foram com a cara e com a coragem. E todos eles, se você for perguntar hoje, vão falar: olha, era um perrengue.
carregar a criança no colo, no ônibus, bolsa, mala. Tinha dia que a gente achava que não ia ter o que comer, mas você pode perguntar a todos e eles te dirão, jamais faltou. Jamais faltou. O problema é que hoje nós somos muito privilegiados, como eu disse. E o privilégio, às vezes, nos faz ficar insensíveis à voz do Espírito Santo. O conforto, a modernidade que a igreja nos propõe, faz com que a gente fique insensível às dores do próximo, ao sofrimento daqueles que sofrem, às dificuldades daqueles que passam. Então, cuidado com isso, meu irmão. Completa e total dependência do Senhor. É para isso que Ele nos chama. Ainda que Ele nos chame a abrir mão daquilo que é super valioso, e ainda que Ele nos chame para ir para lugares onde vai nos custar muito. E aí, quantos antes de mim e de você não foram? Quantos antes de mim não passaram por essa igreja e pastorearam essa igreja quando não era tão fácil? Quantos? Falo muito sobre isso, não era nem um assunto de hoje, já estava encerrando, mas me veio à memória. Eu falo muito sobre isso. Somos uma igreja completamente desapegada com questões financeiras. Não obrigamos ninguém a participar, não obrigamos ninguém a ofertar nessa igreja, pelo contrário, entendemos que isso é parte de um coração grato, quebrantado, que entende que tudo que vem é dele, e aí é fácil fazer isso. Mas muito me assusta a gente hoje, ou algumas pessoas hoje, entrarem aqui e verem um templo desse tamanho, com ar-condicionado, com essa estrutura, e não pensarem que muita gente passou aqui antes de mim e de você e deu do seu bolso para que isso tivesse como está hoje. E a gente acha que é o quê? É só desfrutar? O mínimo que a gente pode fazer hoje é zelar por isso. O mínimo que a gente pode fazer hoje é dar continuidade nisso aqui. Quantas pessoas vieram antes da gente? Quantos que tinham menos condição do que eu e você se empenharam nessa obra? E aí algumas pessoas entram aqui hoje, vem tudo pronto, e aí acham que é assim. Muita gente sofreu, muita gente chorou, muita gente trabalhou, muita gente deu suor, muita gente às vezes tirou ali, de um sonho, de uma viagem, de um plano, para que hoje a gente tivesse essa estrutura. E as pessoas entram e saem e não conseguem reconhecer isso. E isso eu estou falando de questões estruturais. Se a gente pensar de missões, é a mesma coisa. Os primeiros missionários que chegaram no Brasil eram missionários presbiterianos, conhecidos como os huguenotes. Eles morreram, vieram com uma promessa que poderiam pregar. Chegou aqui na hora, o pessoal falou que era pegadinha do malandro, e aí mudaram de ideia e mataram eles. Quantos vieram antes de nós e deram a sua vida? E hoje a gente não quer dar um domingo, hoje a gente não quer sofrer um pouquinho, hoje a gente não quer tirar um pouquinho do nosso para alimentar aqueles que precisam, hoje a gente não quer tirar um tempo para falar do amor de Jesus para aqueles que estão morrendo. Ô meu irmão, que Deus nos tire dessa religiosidade maldita, que Deus nos exorte, que Deus nos levante e nos faça uma igreja não poderosa por causa de estrutura e dinheiro, mas a igreja poderosa porque ama o Evangelho acima de todas as coisas e que ama aqueles que estão se perdendo. Esse é o intuito. É para isso que Deus chamou 70 e é para isso que Deus tem chamado a mim e a você hoje, aqui, agora, em Andorinhas. Amém? Vamos terminar.